E vou já iniciando, beleza? Boa noite, pessoal. Iniciando aí mais uma aula ao vivo hoje, né? Eu trouxe para vocês, como eu tinha falado, uma continuação de um simples dashboard, que a ideia aqui, não estou preocupado aqui em técnicas ainda de dashboard, como deveria ser feito, como não deveria ser feito e tal. Eu chamo isso de um relatório, tá? Então, essas aulas ao vivo elas não ficam tão bem gravadas quanto a qualidade, porque eu salvo aqui já na tela, né? Mas vou até pintar a formatação desses dois caras aqui para ficar a mesma. E esse também estava diferente. Mas eu trago aqui para vocês um simples relatório de dados relacionado àqueles dados que eu já tinha trazido, que são as hospedagens, né? Que eu já tinha trazido para vocês de agosto de 2022, dessa pousada aí, né? Que eu consegui. Ó, pronto, inclusive quarta-feira marcado. Beleza. De agosto de 2022 até agosto desse mês. Desse ano. E aí eu fiz algumas tabelas. E como é que eu formei esse relatório? Eu tinha feito esse aqui com vocês, ó. Veja que tá bem parecido, né? Tá vendo? Bem parecido. Mas eu vou explicar esse que tá mais completo. Tá? Vou dizer como foi que eu cheguei lá. Tranquilo? O que é esse relatório aqui? Eu vou primeiro apresentar o relatório para vocês. O que é que ele traz aqui? Ele traz aqui um gráfico, que a gente chama um gráfico de pizza, né? Que eu editei ele aqui, ó, percentual dos valores das reservas por status, ou seja, eu tenho 4 status de reserva. Eu tenho uma reserva que é cancelada pelo hotel. E tá aqui, isso é uma tabela, mais uma vez, né? Isso é uma tabela do Excel. Diferente, não é um intervalo comum, né? Abre aqui design de tabela, o nome dela é dados. Então é importante vocês lembrarem disso. Eu uso a primeira linha de cabeçalho. Opa, vou até nem mexer aqui. Importante você conhecer um pouco dessas informações aqui, ó. Eu posso remover duplicatas, né, relatórios do meu relatório. Se eu clicar aqui, por exemplo, e pedir para ele remover dados que sejam idênticos, nesse caso ele não vai encontrar porque não tem, né? Mas se você vier aqui no final da tabela, só para mostrar a vocês, né? Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. E eu chegar aqui nessa tabela, sempre busquem usar a tabela, gente. Ele vai dizer um valor duplicado, que é aquele outro, né? Ele remove. Beleza? E aí, quando eu baixei esses dados, até para mostrar para vocês aqui, eu acho que é essa versão aqui, mais antiga, né? Observa que alguns valores, né, tava diferente, ó, canceled by guest, ok, no show, né? Mas aqui já está diferente, né? Eu só apenas alterei, né? Você pode fazer isso até diretamente aqui no Excel, né? Mas você pode fazer isso também na hora no Power Query, quando você vem aqui, ó, e importar os dados, né? Quando você importa esses dados. Se você clicar aqui em iniciar a Power Query, aquela ferramentazinha do Excel que é nova, né? A gente não vai entrar em tantos detalhes, pelo menos ao momento, nessa ferramenta, mas no decorrer do curso, a gente já falou bastante dela, você lembra? No decorrer do curso, a gente vai estar sempre trazendo ao menos o básico dela. Ela existe uma linguagem, né, que é utilizada nesse Power Query. A gente não vai estudar nesse curso, tá? Esse curso é mais básico. Não vai haver nada de programação nesse curso, né, até para simplificar a vida de vocês, e nem mesmo usando a linguagem M do Power Query, né? Mas é mais ou menos isso aqui. Aqui ele traz alguns exemplos, né, mas o que é possível ser feito, a gente vai trabalhar com coisas mais simples, né? Eu vou fechar e carregar aqui, né, para voltar para os dados. E ele tem aqui, né, o dia do check-in, o dia do check-out, quando foi feita a reserva, o status, se ela foi realizada, né? Se ela foi cancelada pelo hóspede, se ela foi cancelada pelo hotel, se ocorreu no show, quantas pessoas, dessas pessoas, quanto eram adultos, quanto eram crianças, o preço,
Todos esses dados aqui a gente já trouxe em outra aula, como eu transformei, né? Eu não sei se vocês lembram, mas deixa eu ver se está aqui. Eu acho que é esse arquivo aqui. Se eu trouxer o arquivo, ó, que é o original, ele pede essa informação. Você diz aqui planilha 1. Quando a gente vem transformar dados, ele vai lá para o Power Query, né? Então a gente trabalhou com isso aqui, ó, nessa mudança, né? Se você quisesse formatar essas datas aqui, por exemplo, quando foi reservado, se você quisesse desculpa. Se você quisesse fazer um drill down aqui, ele vai separar esses camaradas aqui nas datas de... Eu não vou nem mexer com isso aqui, mas em data, ano, dia, mês, ano, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês, que você pode trabalhar aqui, ó, só com data, por exemplo. Se eu mandar substituir, ele vai fazer essa conversão, alterar tipo de coluna, né? A coluna selecionada possui um tipo de conversão existente. Deseja substituir a conversão existente ou preservá-la e adicionar nova conversão como uma etapa separada. Então são diversas opções. A gente mexeu apenas com essas opções que é possível realizar aqui com cliques de um mouse, né? Sem muita dificuldade. Mas, por exemplo, só para vocês terem ideia, eu posso aqui, ó, acrescentar uma coluna e ele criou aquele dados ali, não foi? Eu vou até... já tinha aqui. Tudo bem. E quando você acrescentou uma coluna aqui, ó, onde é que foi que ele botou? O que eu queria mostrar para vocês não era isso. Pronto, aqui, ó. Você pode extrair todas essas informações. Por exemplo, se eu quiser extrair só a hora, tá? Desses dados aqui, eu vou remover isso que eu acabei de fazer, né? Esse uso do Power Query a gente vai estar usando durante o curso. Como eu disse a vocês, existem algumas ferramentas que a gente vai estar usando durante o curso. O Excel é uma delas, né? A gente vai usar o Excel do início até o fim. Esse primeiro módulo foi para você se ambientar com ele e já aprender algumas questões. Mas a gente vai usar do início ao fim. O que eu queria fazer para outro exemplo que eu queria trazer para vocês aqui era... Eu posso duplicar essa coluna, eu vou até duplicar só para... Espera aí, remover. Sim, foi isso aqui, né? A gente trabalhou com isso aqui, tava no tipo texto, ó, o valor, e a gente conseguiu alterar isso aqui para reais, lembra? A gente separou o 125 do BRL, né? Você pode fazer isso aqui substituindo valores, tirar esse BRL, tá? Você pode botar aqui, transforme BRL em espaço, né? Depois você pode substituir valores, troque vírgula por ponto. Não, desculpa, é o contrário, né? Troque ponto por vírgula. Acredito que isso já foi o que a gente tinha feito. E depois coloque isso aqui em moeda. Foi isso, né? A gente transformou rapidamente. A gente eliminou essa coluna. A gente fez algo parecido aqui, ó. A gente fez algo parecido aqui. Por exemplo, eu também posso fazer isso, ó.
se eu quisesse esses null, aí eu até expliquei a vocês, né? Quando você não tem valor. Esse null acontece porque, por exemplo, nessa reserva aqui, ó, foi cancelada. Toda reserva cancelada não faz sentido ter comissão, né? Algumas até tem, né? Pode até acontecer de ter, que a reserva foi cancelada, mas foi cobrado o valor. Então, de certa forma, pode até ter. Então, a gente também transformou esses dados aqui, está em outra aula, né? Apresentando. E muitas dessas colunas a gente foi eliminando, né? Uma delas, acho que foi essa de crianças. Só removendo aqui, bem mais simples, né? Quando a gente termina todo esse processo, que inclusive eu posso acessar por aqui, né? Ó. Posso vir aqui, dados. Opa, trava não. Deixa eu fechar esse, descartar. É esse aqui, não, esse outro. Posso vir aqui, dados, e lá no Power Query, eu posso verificar tudo que foi feito. Ó. Valor substituído, todo o processo que foi feito. Ó. Colunas que eu removi. Se eu for apagando todo o processo aqui, eu vou encontrando linhas filtradas. Aqui, por exemplo, ó, como eram os dados a partir daqui, ó, o basicão. Aí eu removi algumas colunas, alterei tipo. Se eu quiser mudar o nome, né? Substituindo esses valores aqui, ó. Tá vendo? Sendo alterado. Removi mais colunas. Aí aqui, ó, eu substituí o null por branco, por zero, na verdade, por uma opção minha. Depois aqui também, ó. Depois eu alterei o tipo de children para número. Aqui também alterei para número. Removi ainda mais colunas. Eu agora vou mexer aqui, ó, nessa questão do BRL, né? Foi quando eu fiz o substituir o valor. Deixa eu ver onde foi essa substituição. Coluna removida, eu dei um replace para price. Valor substituído em price. Foi ponto para vírgula, né? Não sei se você consegue perceber, ó. Olha para cá. Mudou para vírgula, né? Ele diz aqui, ó. Esse é o código que ele gerou, né? Colunas removidas, que é o que era antes, né? Colunas removidas era essa fase aqui. Trocou ponto por vírgula e ele deu um replace lá na coluna price. É isso que ele está dizendo aqui nesse códigozinho, tá? Mas isso eu fiz o mouse, né? Dividir coluna por delimitador. Isso aqui é bacana, né? O que é que eu dividi aqui, ó? Eu fui lá em price e dividi com um espaço. E ele criou price 1 e price 2. Certo? Eu não digitei esse código, tá, gente? Ele gerou esse código aqui, de cima. Aqui, ó. Eu dividi a coluna por um delimitador. Isso aqui eu dividi em duas colunas. Beleza? Aqui, ó. Certo? E aí quando eu clico eu digo, é porque eu vou inserir uma etapa ali de novo, né? É só eu dizer por um espaço e ele vai e cria essas duas colunas aqui. Certo? Depois eu mudei o tipo, né? De price. Removi a coluna BRL. Alterei aqui o tipo de price para current type, né? Current type é tipo de moeda, né?
para moeda corrente. Alterei aqui o tipo da localidade, né? Porque eu botei moeda Brasil. Colunas removidas. Removi comissão. Não faz sentido eu ter essa tabela comissão, porque todas elas são 13%. Valor substituído. Substituir null por nada aqui, para não ficar esse nome null. Lá na tabela commission amount. Aqui, ó. Tirei esse null. Tirei o ponto. E botei vírgula, né? Para ficar dentro do... Dividir também a coluna novamente. Agora eu vou... Alterei esse tipo aqui para reais, né? Apaguei o outro. Até ficou o null de volta lá quando eu fiz a alteração. Aí eu substituí por 0. Tipo alterado, quando eu botei ele como um currency type, ele mesmo alterou para 0,00. Depois eu fui lá no status de pagamento e cadê status de pagamento? Aqui. Como foi pago, né? Esse. Não, esse aqui. Coloquei ausente, onde tinha nulo, né? Porque não teve informação de pagamento. Provavelmente é porque foi uma reserva cancelada. Removi essa bookers, né? Essa coluna aqui, ó, que eu não ia usar. Booker Group, tudo nulo. E removi também essa última coluna, essa Booker Group, e removi commission, né? Commission amount. Certo? E aí eu mandei carregar. Tá aqui ele. Carregou esses dados. Beleza? Então, como é que eu cheguei nesse resultado? Já mostrei para vocês que, por exemplo, primeira coisa, né? Eu queria fazer aqui uma... Eu tenho que vir para as tabelas dinâmicas, né? Eu criei aqui várias tabelas dinâmicas. Quando você clica em cima de uma tabela dinâmica, é para aparecer aqui os campos da tabela. Se não aparecer, você vem aqui na análise da tabela dinâmica e provavelmente a lista de campos não está marcada. Então, o que é que essa tabela faz? Ela mostra o percentual, né? E a contagem de reservas por cada status, né? Então, como é que eu fiz isso? Bem, eu quero saber, dentre esse percentual aqui, quantas foram realizadas, né? Quantas foram canceladas, né? Quantas foram canceladas também pelo hóspede, enfim. Então, essa tabela dinâmica, como é que eu crio ela? No momento que eu vou criar uma tabela dinâmica, eu já mostrei para vocês, eu apenas tenho que dizer aqui, ó, quem eu quero na linha, ou seja, se eu quero fazer a filtragem por status da reserva, né, eu coloco, arrasto esse camarada para status aqui. Os valores que eu quero, então o que é que eu quero em cada campo aqui de valores? Eu quero o percentual do status e a contagem. Eu posso alterar isso em configurações de campo. Aqui está percentual do status, né, que é uma contagem, ok? Certo? E aqui também é a contagem, tá? A diferença é que neste aqui eu peço, aqui também ele automaticamente coloca, né, os valores. Nesse aqui eu peço para que a apresentação seja em percentual. Tranquilo? Aqui, ó. Percentual do total geral, beleza? Você seleciona aqui, nessa aba de mostrar valores como. Já este de contagem, mostrar valores como sem cálculo. Aí ele mostra a quantidade, né, de cada um. Então aqui eu tenho uma análise, né, no formato estruturado aí de tabela.
Essas análises servem para você criar os gráficos. Então perceba, esse gráfico aqui, como é que eu criei esse gráfico? Eu cliquei nela, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Simplesmente eu cheguei aqui e criei um gráfico de pizza e jogou esse cara aqui. Parecido com o que está lá, né? Parecido, mas não é o mesmo. Aí eu fui editando, galera. Aí eu cheguei aqui, ó. Coloquei esse texto. Né? Chega aqui e coloca esse texto. Beleza? Aí, se você perceber, eu alterei as cores também, porque eu quero que reservas realizadas tenham uma cor verde, porque dá um, eu tento marcar só ela aqui, ó. Dá a entender que o preenchimento verde, eu venho aqui e boto verde, ó. É algo bom, né? Essa daqui é cancelada, então eu venho aqui, coloco vermelho. Essa na verdade é cancelada pelo hóspede, botei em vermelho, né? Que é pior ainda. Cancelada pelo hotel, botei, posso até mudar aqui, botar um marrom assim, enfim. No show posso deixar um cinza, né? Dá mais uma ideia de nem é branco nem é preto, né? Isso a gente vai montando, pessoal, nosso gráfico. Então esse gráfico, aprendendo. A ideia dessa aula de hoje não é só montar aquilo ali, não, é você entender. Esse gráfico ele vai ter que estar relacionado com uma tabela dinâmica dessa. Como é que eu sei, ó? Quando eu venho aqui na análise do gráfico, eu posso vir filtrar conexões. Veja que esse filtrar conexões tá ligado, né? Eu vou nem filtrar conexões, eu vou aqui alterar fonte de dados, alterar fonte de dados. Ele está relacionado aqui fonte, a fonte dados. Por que está o nome dados aqui? Cancelar, porque é o nome dessa tabela, dados. Beleza? Esses detalhes você precisa entender. Tá, mas vamos para cá. O design, o formatar é mais relacionado à apresentação. Mas você pode vir, onde é que eu estava querendo? Check-in, check-out. Deixa eu ver o nome dessa tabela dinâmica aqui. O nome dessa tabela é TD Status Contagem. Tá? Como é que eu sei? Eu cliquei aqui, TD Status Contagem. Beleza. Esse gráfico chama-se automaticamente aqui gráfico 1. Semelhante a esse que eu deixei também como gráfico 1. Né? Como eles estão em listas diferentes, não tem problema. Tá? Deixa eu ver. Tá, como é que eu levo esse gráfico para outra planilha? Eu só tenho um Ctrl X aqui e um Ctrl V aqui, ó. Ele até substituiu. Deixa eu dar Ctrl C. Coloquei ele aqui, ó. Observa que aqui ele já passou a ser chamado de gráfico 2, ó. Tá? Por quê? Porque gráfico 1 é esse. Beleza? O que é importante você saber? Mas, vamos lá. Esse aqui eu fiz o quê? Eu fiz separado. Eu não quis botar na mesma tabela dinâmica o percentual e a contagem de reservas com o valor que foi, digamos ali, negociado ou não negociado. Nessa tabela dinâmica aqui, ó, como é que eu fiz? Quando eu venho na análise da tabela dinâmica, eu vou fechar isso aqui, ó. O status, e aqui eu quero a soma. Somente a soma. Então ele vai me trazer quanto foi em reais que se foi reservado, realizado, 34 mil. O resto foi que foi cancelado, né? Deixou de se fazer, na verdade. Algumas dessas reservas canceladas aqui, perceba que a data foi ocupada por algumas reservas realizadas, né? Não tem como você saber a princípio, né? Até tem se você fizer um cruzamento aqui de check-in e check-out, né? Você pode ter um check-in aqui e um check-in com a mesma data.
Por mais que eu esteja aqui analisando, gente, é apenas 1/4 da pousada, tá? Isso é uma análise para ficar simples de 1/4 da pousada. Depois eu vou trazer dados de 1/2 e a gente até vai fazer comparações mais à frente. Então aqui eu estou finalizando de fato o módulo 1, a mesma até com aulas, para você, uma finalização mesmo, você compreender esse uso de tabela dinâmica desses e fazer esses relatórios, tá? Então, inclusive essa planilha aqui eu vou disponibilizar para vocês ainda hoje. Então aqui está a soma dos valores, né? Se você vir para o relatório, você vai ver que aqui eu tenho um gráfico em barras que me traz a soma, certo? Desses valores. E aí eu posso filtrar tanto por aqui, né? Cancelada, tem alguns que estão com 2 nomes, né? Não. Como eu posso filtrar por aqui, ó? Percebe que quando eu mudo essa linha de tempo, quando eu clico, ó, só dezembro, muda tudo aqui, ó. Muda esses 2. Só janeiro, ó. Eu quero ver como foi de reserva só em janeiro. Então, só dá um clique aqui, pô. Imagina eu tô fazendo isso com fórmulas do Excel. Então eu dou um clique aqui, eu já vi que em janeiro existe um equilíbrio até, né? Muitas reservas canceladas. Observa que só 25% foi realizado das que tem lá, né? Fevereiro já teve um nível maior. Então, essa análise, por que janeiro teve tantas reservas canceladas, é, por exemplo, uma pergunta de análise de dados. E aí a importância do entendimento do negócio, pessoal. Você precisa entender do negócio. Por que janeiro teve tantas aulas canceladas, né? Você precisa entender do negócio. Então, por exemplo, esse gráfico aqui está sendo filtrado por essa linha aqui de tempo, né? Eu vou cancelar aqui, ó, ele vai voltar para o total. Observa que o valor total que aparece aqui é exatamente esse. 34.624,25. Mas esse camarada aqui, ó, que eu chamo de quê? Check-in. Chamo ele de check-in. Porque essa linha de tempo aqui que eu criei foi baseada no check-in. Né? Mas se eu for aqui em conexões de relatório, o que é que é mais importante vocês entenderem agora? Gente, essa linha de tempo aí que eu criei, para quem não sabe criar, eu vou criar novamente uma, mas já foi explicado isso várias vezes, ela está conectada com várias tabelas dinâmicas. Ó, preste atenção. Essas 2 tabelas dinâmicas aqui, ó, que a gente tem mostrado é tabela dinâmica TD status contagem e tabela TD status soma. Se você clicar aqui nesse camarada, na linha do tempo, conexões, olha lá. TD status contagem e TD status soma está conectado com essa linha de tempo. Isso quer dizer o quê? Que qualquer filtragem que eu fizer aqui, não muda só aqui não, viu? Muda aqui também, ó. Veja que os valores mudaram aqui. É costume que você deixe essas tabelas dinâmicas numa outra aba, tá? Para que o relatório fique mais limpo. Você poderia jogar essas tabelas, vou apagar isso, tá? Mas vocês poderiam, por exemplo, jogar essas tabelas dinâmicas aqui. Não teria um problema quanto a isso, tá? Mas aqui fica mais limpo o teu relatório. Beleza? Então você pode também realizar uma busca por intervalo assim, contínuo. Ele vai recalcular tudo automático. Inclusive aqui, né? Então essa seria uma pergunta, gente, de análise de dados. Por que janeiro, eu vou analisando, sabe por que janeiro teve muitas reservas canceladas em janeiro? Então eu tenho que ir lá analisar. Provavelmente as reservas em janeiro são mais caras. Aquilo que eu expliquei, né, existia uma cobrança antecipada pelo valor, né, para ser realizada em Pix. E aí muita gente não realizava esse pagamento porque achava que era golpe, podia ser um risco, sabia se ia, se não ia, terminava não realizando. E uma vez que uma pessoa não realizava, era cancelada por ele mesmo ou pela falta de pagamento, porque o administrador da pousada chegava lá e dizia, ó, você tem até amanhã para pagar, se você não pagar eu vou solicitar o cancelamento pelo aplicativo. E aí acontecia isso, então muitas reservas canceladas em janeiro, provavelmente devido ao preço. Como evitar fazer isso? Já foi discutido, né? Realizar a cobrança pelo cartão de crédito, porque aí o cara já está pagando pelo cartão de crédito no início,
Então ele já sabe que tem que pagar. Então ele faz a reserva sabendo que vai ser pago pelo cartão de crédito. É diferente dele fazer a reserva, não se cobrar nada, depois que ele fez a reserva, chega um e-mail para ele cobrando 50% do valor. Então era esse o grande motivo, né, de muitas reservas canceladas. É tanto que em fevereiro essa política começou a ser mudada e acho que foi mais para frente. Maio, junho e julho, olha aí, tá vendo? Maio, junho e julho já foram meses. Junho e julho com certeza e maio também. Isso mesmo, a partir de maio, junho e julho com certeza, olha só agosto, se bem que agosto não teve tantas reservas. Mas olha só agosto, todas as reservas que foram realizadas em agosto, nenhuma foi cancelada. Provavelmente isso aqui é um erro, né? Porque não existe. Mas olha como era antes de ser feita a cobrança pelo cartão de crédito. A taxa de cancelamento era muito alta. Exceto aqui em agosto, setembro, né? Agosto não tinha mais. Até que setembro e outubro. Mas você vê, novembro, dezembro e janeiro, por ter meses, são meses mais caros, alta taxa de cancelamento, né? Mas vamos lá. Eu vou cancelar isso aqui. E vocês precisam entender como é que eu crio essa linha de tempo. Bem, eu posso, como eu disse a vocês, na análise dessa tabela dinâmica aqui, inserir uma linha de tempo. Só isso. Agora eu tenho que dizer, essa linha de tempo é baseada em que campo? Né? Em que campo da tabela? Porque lembre que ele vai buscar os campos da tabela, dessa tabela aqui, dos dados, que está aqui nessa aba. Tá? Por que ele está indo lá? Porque ele está indo na fonte dessa tabela dinâmica aqui. Então eu marquei check-in, ok. Ele cria aquele camarada lá. Né? Ele aqui está dando em meses, mas você pode dar isso em anos, em trimestre. Em anos não fica legal, né? Em dias também fica muito... O ideal neste caso aqui é usar meses. Né? Então, feito isso, você pode vir aqui, né, nas conexões de relatório. Chamou ele de check-in, né, porque é o próprio campo que é utilizado. E ele está sendo analisado por todas essas tabelas dinâmicas aqui. Exceto por uma tabela dinâmica que eu chamei TD preço mês. Né? Que é uma dessas duas aqui. Essa daqui não está sendo analisada. Ou seja, qualquer mudança aqui não altera nessa. Só altera as demais. Beleza? Se eu vou apagar porque é exatamente esse cara aqui. Ctrl X, Ctrl V, botei para cá. Beleza? Como é que eu coloquei esse percentagem? Aqui mesmo no rótulo de dados, em mais opções, você pode pedir aqui pelo valor, né? Tem o valor e o valor em percentual. Nesse caso aqui, ele está trazendo já o valor que eu trouxe na tabela dinâmica. Aqui, né? Ele está trazendo esse. Então, ele nem precisou calcular. Tá? Ele já está trazendo o que eu trago da própria tabela dinâmica. E se você também analisar aqui esse gráfico, você vai ver que esse gráfico está conectado a quem? A check-in. Check-in 1. Certo? Na planilha relatório. Que é exatamente essa linha de tempo aqui, check-in. Então, esse gráfico está conectado com esse camarada. Esse gráfico está conectado com esse camarada. Qualquer mudança aqui, muda aqui. Beleza? Fechar aqui. Esse gráfico aqui também, que traz conexões. E o que é que esses dois gráficos aqui traz? Traz média de preço das diárias por mês. É o que é que eu estou querendo analisar aqui embaixo. Veja que aqui eu estou querendo analisar a quantidade de reservas canceladas, né, e realizadas. Também de no-show, né, a gente sabe que tem uma quantidade pequena. E também filtrar e analisar a questão de valores. Né? Questão de valores para eu ver quanto eu vendi, né, com as reservas realizadas. Né? Por exemplo, você pode ver aqui que em janeiro existiu uma venda de 2.645. Enquanto se você pular aqui para maio, perceba que em maio deu até mais, né? Nesse caso aqui, deu até mais.
Dezembro deu 4.000. É porque existe também o seguinte, tá, gente? Esses dados são reais, tá? Deixa eu dizer, esses dados são reais, né, de uma pousada, mas não são completos, tá? Não são completos. Em que sentido? Existe reservas que foram realizadas em janeiro, que não está nesses dados, tá? E algumas reservas que não foram feitas pelo aplicativo. Então, provavelmente, como eu sei que janeiro é um mês que, por mais que tenha tido muitos cancelamentos, o valor de janeiro era para ser maior do que o de maio. A questão foi que em janeiro provavelmente teve muitas reservas realizadas direto. E em maio, provavelmente todas as reservas foram realizadas pelo aplicativo. É por isso que ele ficou maior aqui, tá? Porque eu teria que pegar esses outros dados e unir os dois, tá? E ficaria um pouco mais complicado para trazer para vocês aqui. Mas vocês poderiam analisar isso. Por exemplo, dezembro, outubro, aumentou, novembro, né? E aí se você perceber algum mês como janeiro que tivesse baixo aqui, você poderia analisar o porquê isso aconteceu. Eu estou dando a resposta a vocês. Esses dois gráficos aqui é o seguinte, gente. Eu criei essas duas tabelas dinâmicas, ó. Uma tabela dinâmica por preço, média de preço. Eu quero saber qual é a média de preço das reservas em janeiro, em fevereiro, em março, tá? Aqui pode acontecer a mesma coisa. Eu sei que a maior média de preço, e aqui a média de preço por hóspede e a média de preço por dia, né? Aqui é a média de preço por hóspede, by per guest, né? Ou seja, quanto cada hóspede paga em média por dia, né? Como é que eu calculei isso? Tudo aqui, né? Ó. Eu sei média, price per day, eu já fiz isso com vocês. Eu apenas dividi price por days. Ó. Como eu estou usando tabelas, na hora que eu faço a fórmula e clico apenas, por exemplo, aqui, ó, é price dividido por days. Na hora que eu uso o igual aqui, e clico em price, ele mesmo já escreve isso, né? Dividido por dias. E ele já faz isso automaticamente por os demais. E aqui eu dividi price per day, que já é esse cara aqui, pela quantidade de pessoas, que é esse cara aqui, né? Poderia também fazer usando o tradicional, né? Igual dividido por E2, e depois arrastar aqui para as formas diante. Para todas as formas. Então, galera, essas duas tabelas aqui é relacionada a isso aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu estou vendo que o mês de fevereiro teve uma média de preço, né, das diárias maior do que janeiro. Provavelmente também porque exatamente janeiro teve várias reservas feitas direto. Então, por exemplo, se eu olhar a média do preço por dia, né, a média do preço por dia, ou seja, de cada dia, né, média de price per day, que é essa coluna aqui, aí você já vai enxergar que o mês de janeiro realmente tem um valor maior, né? Porque por mais que você tenha vendido pouco em janeiro, o que é que ele está dizendo aí? Por mais que você tenha feito só 5 reservas em janeiro, mas as 5 reservas que eu fiz foi cada uma aí de R$259, 204, 250, 260, quase 250 e 270 reais mais ou menos, entendeu? Então, quando ele tira só aquelas 5, a média deu 259. Então, a média aqui, nessa análise, é onde eu vou saber qual é o mês, realmente o mês mais caro. Por mais que em janeiro tenha vendido pouco, porque eu vendi muito fora do aplicativo e não esteja aqui esses dados, né? Não estejam aqui os dados. Então, nesse caso, aqui eu consigo ver, porque é pela quantidade de dias. Então, ele vai ser mais justo. Né? Esse é média price per day. Então, assim, ó, nisso, eu criei um gráfico para cada um desses. Né? Esse gráfico aqui está lá conectado também com esse camarada. Né? E esse camarada aqui também está conectado lá com a minha linha de tempo. Beleza? Então, esse cara e esse cara são simplesmente gráficos de área que eu criei a partir daqui. Tá? Aqui a diferença é preço por hóspede, né? Quanto cada hóspede paga, para ter uma ideia de quanto cada hóspede paga. Então, se você analisar esse gráfico por área aqui, fica fácil de ver. Você pode aumentar, brincar mais com esse gráfico aqui, né?
Rótulo de dados não pega legal, tabela também não. Tudo que sujar muito o seu gráfico, galera. Essa barra de erros até dá interessante, mas como vocês não sabem o significado disso, pelo menos eu não falei, falei na aula já do... Tá gravado, mas eu acredito que vocês não olharam, que foi a aula de sexta-feira, né? Nem todo mundo deve ter chegado lá ainda, que é quando eu falo de box plot. Então você percebe aqui, ó, que janeiro tem um pico mais alto, né? Depois deu uma descida. Eu vou analisar esse que é melhor. Janeiro, então o preço por dia de fevereiro vai caindo, março cai, vem subir ali em junho, julho, né? Agosto tem uma caída e volta a dezembro. Provavelmente no outro mês aqui de janeiro vai para frente. Se vocês perceberem também, eu só trouxe aqui nessa tabela dinâmica de janeiro a dezembro, né? De janeiro a dezembro. Aqui eu marquei que eu quero apenas os meses, tá? Quando eu arrastei esse camarada para cá, eu arrastei só os meses, beleza? Quando eu fui criar essa tabela dinâmica. Price per guest, eu joguei aqui, né? E lembre que aqui ele está fazendo o mês de janeiro de onde? Janeiro de 2023. Né? Mas agosto, cadê? Agosto ele pegou dos dois, né? Janeiro de 2023 aqui. Essa é a melhor análise. Olhando assim uma tabela, como eu falo nas aulas já de estatística descritiva, gente, fica ruim de você analisar e dizer qual foi o mês mais caro aqui. Vocês concordam? O mês maior, o mês menor. Então, por exemplo, se eu for querer fazer promoções ou algo do tipo, que mês você acha que é interessante? Aqui, onde eu tenho essa queda, né? Exatamente a baixa, né? Março, abril e maio. E talvez aqui mês de agosto, mês de muita chuva. Julho, apesar de ser férias, é também um mês de chuva, né? Cai um pouco, né? Então junho aqui às vezes deu até uma aumentadazinha devido provavelmente ao São João de Campina Grande, é uma cidade fronteiriça com Campina, né? E esse último gráfico aqui também é um gráfico. Esse gráfico aqui eu não conectei ele com aquele check-in, né? Então é só um gráfico que eu analiso a média do preço, tá? A média de preço. Aquela média de preço aqui. Que teria um pouco mais de sentido. Isso é um gráfico de linha, tá? Que teria um pouco mais de sentido se tivesse todos os dados, né? Que aqui, como você está vendo, a média de preço em janeiro está mais baixa. E é porque ele está dividindo por 30, né? Está dividindo por 30. E aí a soma de janeiro não foi tão alta porque teve muitas reservas que não foram registradas. E para finalizar, gente, entender esses camaradas aqui, ó. Por exemplo, aqui eu estou dizendo, eu criei uma mesclagem, tá? Eu criei uma mesclagem aqui, botei 2. E, por exemplo, como é que eu sei que tem 234 reservas consultadas? Né? Eu apenas fui, ó, info. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui, porque ele botou automaticamente, mas eu fui lá em status de tabelas dinâmicas, que é essa aba aqui, F1. Quem é F1? F1 é essa tabela dinâmica aqui, ó, que eu criei. Deixa eu apresentar ela. E eu trouxe a contagem, né, de quantos camaradas tem para cada um. É exatamente isso aqui. Só que eu trouxe nesse formato, em colunas. Porque cada coluna eu trago quantos foram, né? O que é o bom? Como essa tabela dinâmica aqui, ó, TT quantidades, ela está conectada com essa linha de tempo aqui, ó, TD quantidades, o que é que acontece? Quando eu dou uma marcada aqui em janeiro, ele muda aqui. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, eu dou um igual e clico aqui, ó.
Ele automaticamente colocou lá a fórmula. Mas o que é que ele está dizendo? Informações de dados de tabela dinâmica, que é isso que ele está dizendo, na tabela dinâmicas, na planilha tabela dinâmicas, que é nessa segunda aqui, em F1. Em F1, porque é onde está essa tabela dinâmica, né? Começa aqui, ó, em F1. Em status, que é a contagem de status. Tá? Quando eu dou OK, 234. Esse camarada aqui é a mesma coisa. Só que ele traz um status, esse coluna status aqui, ó. Ele traz um status que é realizada. Mesma coisa, ó. Clica aqui. Dou um igual. Igual. Venho aqui. O resto é formatação, tá, gente? Aí vocês, acredito que já sabem fazer. Eu quero que sempre apareça ali naquele camarada quantas foram realizadas. Então só clica aqui, ó, nesse realizada. Aí ele já traz. Mesma coisa, a diferença é que ele adicionou isso aqui, ó. Que é para dizer o quê? Status realizada. Né? Ou seja, a coluna status realizada. Né? Como esse aqui ele não colocou nada, ó, é só a contagem que tem na tabela status. Ele traz tudo. Então, no momento que eu filtro aqui, como essa tabela dinâmica está conectada com aquela linha de tempo, ele filtra aqui também. Bacana? Aqui eu trago as canceladas. Essa é mais interessante. Por quê? As canceladas, eu não deixei aqui cancelada pelos hóspedes, cancelada pelo... Né? Cancelada é cancelada. Então, eu fiz uma soma. Eu dei um igual. Ó, isso aqui tudinho é cancelado pelo hóspede. Mais cancelada pelo hotel. Veja que eu não escrevi novamente. Eu só dei o igual e fiz isso. Ó. Cancelada pelo hóspede. Botei um mais aqui, ó. Mais cancelada pelo hotel. Ele já colocou, dou um enter, ele já resolveu a parada. O no show eu também dei o igual. Cliquei aqui, resolveu a parada. Aqui eu escrevi, né? São duas células mescladas aqui, tá, gente? Perceba que aqui, ó, eu vou exibir aqui as linhas. Quando eu pintei isso aqui, eu mesclei isso aqui, ó. Mesclei esse e mesclei esse, para escrever, né? Isso é uma técnicazinha. Eu gosto de tirar para ficar mais limpo. Então eu escrevi aqui, e aqui o que é que eu fiz? Nada mais do que trazer a soma, né? De price per day. Na realidade ele está trazendo aqui preço da diária na consulta. Por exemplo, 181,87, que é exatamente esse valor aqui, ó. É a média geral, né? Posso te dizer que, em média, o preço da reserva da diária é de R$181. Ou seja, tem reservas aí que você pode olhar de 150 e tem de 250, vai variar, né? Feriado, não é? E a média aqui do preço por hóspede, fiz do mesmo jeito, né? Igual aqui, ó. Só chegou aqui, desculpa, chegou aqui, dá um igual, clicou aqui ele já. E o que é que ele fez aqui, ó? Mesma coisa, só que ele foi no campo Price per Day, em tabelas dinâmicas, na aba tabela cliente, botou o J15, que é esse cara aqui, ó. J15, é porque ele vai nessa tabela dinâmica aqui. Aí ele vai querer a média de Price per Day, né? Aqui também, igual, só veio aqui, ó. Pá. Beleza? Então vamos lá. Aqui para finalizar, ó, resultados gerais. Quantas reservas tiveram? 234, né? A gente já fez isso. Aqui eu fiz de um jeito diferente, né? Aqui não muda. Ó. Se eu mexer aqui, ó, não muda esse 234, que é um resultado final, geral, não muda. E aí eu usei uma fórmula do Excel, igual, conte quantos números tem na planilha dados, na coluna H. Aqui.
quantas linhas aqui tem com números. Ele não vai contar, por exemplo, esse daqui, price, nem conta os que estão vazios. Né? É isso que ele está fazendo. Não muda, porque ele está relacionado com essa linha de tempo. Aqui é a mesma coisa. Eu estou fazendo conta se lá em dados, né? D, dois pontos D. Ou seja, em toda a coluna D existe o termo realizada. Pronto. 102 vezes. Esse resultado vai ser igual a esse daqui sem ter filtragem. Veja quantos foram canceladas pelo hóspede no total. Mesma coisa desse conto se. Mesma coisa também do cancelada pelo hotel e pelo hóspede. Normalmente pelo hóspede é mais, né? Aqui eu fiz 3 mesclagem. E o que é que eu calculei? Qual foi o total? Quanto foi o que eu ganhei? E quanto foi que eu ganhei? O que foi que vendi, né? O que eu vendi. É só o que foi realizado. Então eu some lá em dados, né? Se é soma se, interessante, né? Soma se já não tem um ponto aqui, né? Conta e ponto se. Mas por que tem um ponto? É porque ele está falando de contador, né? Aí ele abreviou para conta, então é conta e ponto se. Soma não, já está dizendo soma. Se tivesse até o M aí, provavelmente teria um ponto, né? Então soma se. Soma se lá em dados, na coluna D, esse é o primeiro parâmetro, tem o nome realizado. Essa é a condição. E some o que está em H. Vamos entender? Vai dar aquele mesmo valorzinho aqui, né, gente? Aqui, né? Ele está vindo aqui, ó, em dados. Na coluna D tem o nome realizada. E na coluna H tem um valor. Então, onde tem realizado, eu somo o valor. É isso que eu estou dizendo aqui. Onde, ó, na planilha dados, na coluna D, onde tiver realizado, é isso que ele está dizendo, qual é o critério e qual é o intervalo da soma. Dados também, HH. É lá onde estão os valores para somar. A comissão eu encontrei aqui em I. Então é a mesma coisa. Só que dados, né? Até D, na coluna D. Realizada. Ou seja, tudo que foi realizado. E I. Só que aí você vai somar o que está em I. E você vai somar o que está aqui, que é o que foi pago de comissão. Aí criei esse menuzinho aqui, né? Esse menos mesmo e tal. E aqui é o resultado simplesmente dessa célula menos essa, né? O 45 menos, que é essa, o 45 está aqui, menos x45 está aqui. Beleza, galera? Vou disponibilizar essa planilha para vocês, tá? Quem tiver dúvida aí, só perguntar. Parabéns pelos que estão aqui. Beleza? E vai ter uma atividade que é você exatamente fazer essa planilha, né? Mesmo sendo uma atividade ainda do módulo 1, eu vou ver como é que eu faço, mesmo que eu vou ver se eu solicito pelo menos para vocês aqui adicionarem mais 2 informações. Pode até ser aqui embaixo. A média total, né? A média de reservas e também desvio padrão, mediana, só para vocês calcularem algo que já está feito aí no módulo 2, né? Então vai ser uma atividade do módulo 2, vocês realizarem tentarem fazer, esses dados eu vou liberar, então tentarem fazer exatamente esse relatório aqui, né? Assistindo essa aula e tentarem fazer esse relatório. Se tiver dúvida, vai e fala comigo no WhatsApp também, lá no grupo, galera. Quero vocês falando lá, né? E eu só vou pedir para vocês adicionarem 2 carinhas desse aqui, ó, um aqui embaixo e outro embaixo também, ou até mesmo aqui embaixo, se ficar mais fácil, para não precisar só afastar esse cara, ó, e colocarem aqui, que vai ser a média, esses caras aqui, ó, média de preço, não, esses 2 caras não, vai ser a média total, né, sempre fixa, que é essa média aqui de preço, a média de price per day, né,
Desculpa, a média de preço por day, a média de preço por podcast e o desvio padrão dessas duas variáveis. Então vocês só vão adicionar aqui, ó. Média de preço por day, média de desvio padrão, médio. Média disso aqui e desvio padrão também, que tem a ver com esse segundo módulo, né? E esse camaradinho aqui, vocês podem até encurtar ele, jogar aqui, ó. E só aumentar esse cara aqui, ó. Pra fazer isso, gente, vocês podem até fazer isso aqui, ó. Tô acabando de fazer, ó. Arrasta um pouquinho, ó. Aqui você dá um Ctrl X, ó. Clica mais ou menos aqui, né? Clica mais ou menos aqui. Não, é aqui. Aqui. E aqui. Aí só que vocês vão apagar essas informações, né? E vão adicionar média e desvio padrão. E aqui desvio padrão, média e desvio padrão. Qualquer coisa, desafiozinho. Pesquisa aí no Google como é desvio padrão no Excel, que é bem simples, é uma formulazinha. Média e desvio padrão dessa galera aqui, ó. Tá. E colocar aqui. Show? Se quiser aumentar isso aqui também, aumenta, enfim. Deixar isso aqui mais bonitinho, você pode fazer isso também, ó. Pode tirar essa mesclagem. Clica até aqui. Tira esses caras aqui, né? Pinta esses caras de branco. Aqui eu vou tirar. Ah, tá mesclado. Aqui eu venho até aqui, mando mesclar. Aqui eu venho até aqui, mando mesclar. Acabou sua jogada. Vou salvar. Pronto. Aí vocês continuam aqui, ó, essa ideiazinha, dá um Ctrl C, Ctrl V. E aí é com vocês. Beleza? Então é isso aí, galera. Por hoje. Valeu. Quinta-feira estamos aí. Qualquer mudança de horário eu falo pra vocês. E aí na quinta, isso aí de fato, agora finalizamos o módulo 1, tá? Quero a atividade aí de todo mundo. E vou já, nesses dias, estar colocando aí as primeiras atividades do módulo 2. Por favor, galera, tá aqui, ó. Vocês precisam assistir essas aulas. E eu preciso saber se vocês estão assistindo, ó. Ó. Tá chegando mais aula, vai chegar essa terça-feira, ó. Aula muito importante, score. Scorezinho, intervalo de confiança. Aula sobre distribuição normal. Quinta seria uma revisão do máximo que a gente puder. E sexta é reservado para fazer exercício. E um deles vai ser esse que eu tô acabando de falar para vocês. Então, feedbackzinho aqui dessas aulas, pessoal, de estatística descritiva, tá? Preciso de um feedback de vocês, tanto quanto às aulas, o que pode ser melhorado, quanto a quem já assistiu. De dispersão, aqui foi diagrama de caixa, esse aqui vai ser a de hoje. Beleza? Alguém tem dúvida? Eu vou ligar aqui o áudio. Alguém tem dúvida, pessoal? Então, beleza. Show de bola. Finalizar por aqui, então. Valeu, galera. Um abraço. Que Deus abençoe vocês. Fechou em 1 hora hoje, time certinho, né? Vamos lá. Falou.